Bom dia, pré-adolescentes, a paz do Senhor. Eu sei que você deve ter acordado agora, que você está cansado, que você está com sono, mas agora eu preciso que você se sente, eu preciso que você pegue a sua Bíblia e sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula vai começar, ok? Vamos orar para começar a nossa aula, para que o Senhor conduza essa aula, para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar por este dia que o Senhor nos deu. O domingo, ó Pai, o qual o Senhor criou, ó Pai, para nós servirmos a Ti, ó Pai, para nós glorificarmos a Ti, ó Pai, de forma especial. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, em ter concedido, ó Pai, a nós, ó Deus, a oportunidade de estarmos ouvindo essa mensagem, de estarmos ouvindo essa palavra. Senhor, que tudo que for falado aqui nesta manhã, ó Pai, venha, ó Deus, de encontro ao coração dos pré-adolescentes, Senhor, para que eles entendam perfeitamente este assunto, Pai. Deus, eu reconheço que não sou capaz, Senhor, reconheço que dependo totalmente da Tua bondade, da Tua graça e da direção do Teu Espírito. Portanto, Pai, usa-me, ó Pai, para que a Tua palavra seja pregada de forma clara, Senhor Deus, a fim de que Teus filhos venham compreendê-la, Senhor. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já estamos na lição 6. Vocês perceberam quanta coisa a gente já estudou durante esse mês que passou e esse mês que está se iniciando? Eu vou ler para vocês tudo que a gente já estudou. A manifestação do Espírito na igreja, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé e os dons de curar. E hoje, o dom de operar maravilhas. Quando acabar esse trimestre da EBD, vocês vão olhar para esse texto de 1 Coríntios 12 e vocês vão ficar assim, ai, agora eu já entendi tudo, vai ser muito legal. Tanto que eu estava em casa quando eu fui estudar para essa lição e eu nem precisei mais procurar, que eu já sabia que era a página 242. Então, aí na sua casa agora, abre a sua Bíblia na página 242, que nós vamos ler o versículo de hoje. Abre na página 242 e também na página 96. Para quem não tem a nossa Bíblia, 1 Coríntios 12, versículo 10, nós vamos ler só a parte A, e Atos 20, de 9 a 12. Ok? Vou abrir aqui. Você abrir a sua aí também. 242. 1 Coríntios 12, versículo 10, parte A. E a outro, a operação de maravilhas. Fala comigo nesse momento aí na sua casa. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a operação de maravilhas. 1 Coríntios 12, 10a. E agora, na página 96, nós vamos ler Atos. Atos 20, de 9 a 12. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levantaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Bom, vamos ler o Conhecendo Mais de Deus para começarmos a nossa aula, que eu vou explicar esse texto, vou explicar o texto de 1 Coríntios 12 também, tá bom? Conhecendo Mais de Deus, diz: eu quero que você acompanhe aí na sua casa e o que você achar interessante do que a gente está lendo, você escreve na sua revista, você pode marcar a sua revista com marcador de texto também. Fica à vontade, tá bom? Para você poder relacionar, para você poder entender melhor o conteúdo.
O relacionamento de Deus com os homens sempre esteve marcado por inúmeros atos admiráveis. No Antigo Testamento, Deus abriu o Mar Vermelho, fez o machado flutuar, ressuscitou mortos, fez cair maná no deserto, tornou a água amarga em doce. E o Novo Testamento, os milagres continuam presentes no ministério de Jesus. Os mortos ressuscitam, Pedro andou por sobre as águas, Jesus alimentou uma multidão, transformou a água em vinho. Ainda no Novo Testamento, os milagres continuaram acompanhando a igreja. Naufrágios foram salvos de forma surpreendente. As portas das prisões se abriram miraculosamente e os mortos tornaram a ressuscitar. Aos que crerem serão dado o poder de fazer essas coisas milagrosas, disse Jesus. E por isso continuam sendo experimentados até hoje pelo seu povo. Para que esses sinais continuassem acontecendo, Deus agraciou algumas pessoas na igreja com o dom de operar maravilhas. 1 Coríntios 12, 10. Bom, primeiramente, algo que eu tenho dito para vocês todo esse período que nós temos estudado é que a Bíblia ela é maravilhosa. Por quê? A Bíblia não fala sobre um assunto em um livro só. Ela fala em todos os livros. A Bíblia ela fala de um assunto desde Gênesis até Apocalipse. Na aula passada, nós falamos sobre os dons de curar. E eu falei bem assim, procura referências de dons de pessoas que foram curadas no Antigo Testamento. De primeira, vocês ficaram desesperados. Parecia que ninguém tinha sido curado no Antigo Testamento. Mas, de repente, lá durante a aula no Zoom, já tinha gente falando 3, falando 4 pessoas que se lembravam que foram curadas. Por quê? O mesmo Deus que curava no Antigo Testamento, na época do povo de Israel, na época do rei Davi, enfim, em todo esse tempo, ele é o mesmo Deus que cura no Novo Testamento com Jesus. E ele é o mesmo Deus que cura hoje. E quanto os dons de maravilhas, isso não muda, continua. O mesmo Deus que operava maravilhas, que operava milagres lá no Antigo Testamento, abrindo o Mar Vermelho, derrubando as muralhas de Jericó, e entre outros milagres que Deus fez, é o mesmo Deus que fez milagres na época que Jesus estava na terra, e é o mesmo Deus que faz milagres ainda hoje. É importante a gente começar a nossa aula entendendo que Deus ainda é Deus e Deus não mudou. Os milagres ainda existem, nós ainda somos ministrados pelo Espírito Santo, somos agraciados com os dons do Espírito Santo. E os dons de operar maravilhas são deles. Bom, o livro de Atos, ele é o livro histórico do Novo Testamento, né? E ele vai falar sobre a história da igreja após a ascensão de Jesus. No livro de Atos, nós vamos encontrar alguns relatos, né, sobre os dons de maravilhas. O dom de maravilha, de operar maravilhas. E, nesse caso específico, quando o jovem Eutico cai da janela, Paulo, ele operou, né, uma obra maravilhosa sobre aquele jovem, né? Aquele jovem foi levantado morto. O que é isso? Foi dado como morto. E Paulo, ele falou, não, ele não está morto. E o jovem se recuperou, acordou e todo mundo se maravilhou. E daqui para frente a gente vai perceber qual é a importância de se operar os dons de maravilha. Qual é a importância dos milagres, qual é a importância dos dons. Porque pensa, a Bíblia ela foi clara. Todas as vezes que nós lemos um texto sobre a operação de um milagre, sobre a manifestação do Espírito, a Bíblia sempre fala que as pessoas se maravilharam. Quando os discípulos eles estavam juntos e eles estavam orando, né, estavam todos reunidos e eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo, as pessoas se maravilharam. Quando Pedro e João saíram e foram em direção ao templo e curaram aquele enfermo que estava, né, aleijado, as pessoas se maravilharam. Paulo, ele está pregando, esse jovem cai da janela e ele recupera, faz uma obra na vida do jovem e as pessoas se maravilharam. E nós? E quanto a nós? Qual a nossa responsabilidade? O que Deus quer falar conosco hoje? Qual é a intenção de Deus em curar? Qual é a intenção de Deus em fazer obras maravilhosas? Qual é a intenção de Deus em derrubar as muralhas? Qual é a intenção de Deus em abrir o Mar Vermelho? É isso que nós vamos aprender. Então,
Vamos ler agora o primeiro ponto da revista. Um ato do poder divino. Por mais extraordinários que sejam os milagres, precisamos ter a consciência de que, assim como a salvação, eles são frutos da ação sobrenatural de Deus. O dom de operar maravilhas não vem de nós, mas é um presente dado por Deus, e ninguém deve se orgulhar de recebê-lo. Afinal de contas, sem Jesus não podemos fazer nada, pois Deus é a fonte dos milagres. Caro pré-adolescente, vivemos em tempos difíceis, de homens cheios de si que apregoam ser fonte da operação dos sinais miraculosos prometidos para a igreja. Todavia, manipulam a fé das pessoas e forjam milagres que não passam de autossugestões. O nosso propósito em falar sobre esse assunto é que você aprenda a sã doutrina de Jesus Cristo e não seja alvo de manipulação da fé nesses tempos difíceis. Saiba que os milagres, apesar de acompanharem a igreja, são um ato da soberania de Deus. Nunca um homem sendo este apenas um canal de Deus para operar as maravilhas. Nunca do homem, pois ele é um canal de Deus para operar as maravilhas. Bom, hoje eu queria que vocês compreendessem que existem extremos, né? As pessoas, elas têm dificuldade de viver de forma equilibrada. Ou elas fazem uma coisa 8, ou elas fazem uma coisa 80. Vocês já ouviram essa expressão? É 8, 80? As pessoas, elas não têm conseguido encontrar um equilíbrio. E, principalmente nessa área, existem pessoas que são, assim, extremamente radicais, que não acreditam mais na ação do Espírito Santo, que não acreditam mais no poder do Espírito Santo. Mas também existem aquelas pessoas que são orgulhosas, que são soberbas, e que elas acham que elas mesmas operam os milagres, que elas mesmas curam. E as pessoas vivem nesse extremo, e ambos os extremos estão errados. Por quê? Quem opera todas as coisas é Deus. Se Deus não for conosco, nós não podemos fazer absolutamente nada. Se Deus não for conosco, nós não iremos. Se não é Deus que faz a obra, não é nós. Então, nós não podemos atribuir a glória, a honra, o mérito de algo que Deus fez para nós. E é isso que muitas pessoas têm feito. Elas chegam a dar estufadas assim. Nossa, eu curei, eu preguei. Como se elas estivessem fazendo algo especial. Mas, na verdade, não. E é algo comum de ver eu e você se encontram numa posição assim. De eu creio. Eu creio no poder do Espírito Santo. E eu creio no dom de operar maravilhas. Eu creio que existem milagres ainda hoje. Só que, tia, eu não posso fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Tia, quem sou eu? Mas é nesse momento que essa verdade vale para a gente também. Não é eu, não é você. É Deus que opera e faz todas as coisas. Mas nós precisamos ter liberdade para fazer isso nas nossas vidas. Como? Nós precisamos obedecer a Deus e buscar o revestimento do Espírito Santo. Por isso que é importante a gente estudar esta lição. Para que, em meio a essa sociedade que todas as pessoas têm se perdido, umas extremamente frias, umas extremamente entregues ao conhecimento que não alcança o coração, enquanto outras só querem ver milagres, milagres, milagres e não querem ouvir a palavra, nós precisamos equilibrar o conhecimento com os dons, precisamos equilibrar o conhecimento com a fé, para que nós não venhamos ser frios. E é isso que a revista quer ensinar para nós. A revista fala que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. Cuidado, não é ser incrédulo, não é julgar as pessoas, ficar o tempo todo assim, será que essa pessoa, ela está sendo verdadeira? Será que essa pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo? Não é isso. É quando você vê uma manifestação extraordinária, uma pessoa que está se vangloriando, se ensoberbecendo, você precisa ter cuidado com o que essa pessoa fala. É importante a gente pontuar também que ainda existem milagres. Eu estava conversando com uma pessoa certo dia e essa pessoa falou, olha, eu acredito
que existam milagres, só que não tanto, não igual, não. E eu falei, não, existem sim milagres. Existem sim. Nós, muitas vezes, não damos a liberdade ao Senhor para fazer. Nós não oramos pelos milagres, nós não damos a liberdade. Nós somos incrédulos e não vemos, mas Deus ainda faz milagres. O meu Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele não mudou. Vamos ler o ponto 2, então? A manifestação do reino de Deus. Como vimos na introdução desta lição, o ministério de Jesus foi marcado por inúmeros atos extraordinários que testemunhavam que o reino de Deus havia chegado. Quando João Batista, na prisão, ouviu falar sobre Jesus, o Cristo, enviou seus discípulos até o Messias para saber se realmente ele era o Cristo prometido. Então Jesus declara que os milagres extraordinários que eram realizados por ele davam testemunho vivo que o reino de Deus estava entre eles. No Evangelho segundo escreveu João, os milagres de Jesus são retratados como sinais, pois na ótica joanina, os milagres são uma mensagem ao mundo, um testemunho claro do que o reino de Deus havia chegado. Por intermédio dos discípulos, o mundo poderia conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Esses são os mesmos sinais que fizeram o importante líder religioso Nicodemos procurar Jesus à noite. Hoje, um dos testemunhos vivos que a igreja é de Cristo são as manifestações desses mesmos sinais miraculosos, pois a sua palavra nos afirma que tais sinais seguiriam aos que crescem. Portanto, precisamos continuar crendo e orando para que os milagres de Deus ocorram em nosso meio. Amigo pré-adolescente, ter esse entendimento dos milagres de Deus serve de grande esperança para nós, pois sabemos que há problemas que parecem ser impossíveis de resolver. Todavia, podemos contar com a ação milagrosa de Deus, que se manifesta como testemunho de sua presença no meio da igreja. Bom, lá em Lucas 4, e eu vou dar um tempinho para vocês procurarem. Lucas 4, eu vou dar um minuto para vocês encontrarem. Quem encontrar primeiro, já sabe, né? Coloca aqui no comentário a página, para que os outros também possam acompanhar. E nós vamos ler a partir do versículo 17. Lucas 4, 17. Fique esperto, porque está perto, não está muito longe, não. Já achei até. Lucas 4, 17. Bom, quem encontrou, parabéns. Quem não encontrou, está na página 213. Lucas 4, versículo 17. 16. Vamos no 16, que vai ser melhor para vocês entenderem. Lucas 4, versículo 16. Página 213. 213. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vocês se lembram quando João enviou os discípulos dele para perguntar a Jesus se ele era o Cristo, se ele era o enviado, se ele era o Messias esperado? O que Jesus falou para eles? Jesus falou: Vem cá, eu vou mostrar para vocês.
Jesus curou, Jesus libertou, Jesus pregou, Jesus multiplicou, Jesus fez várias obras. E por que que Jesus leu aquele texto na sinagoga? E por que que ele falou isso para os discípulos de João? Sabe por quê? Porque os milagres que Jesus fazia, as obras que Jesus fazia, era para manifestar o poder de Deus. Era para manifestar que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o enviado. Ele era aquele que viria para salvar as nossas almas. Então lembra lá no início quando eu perguntei para que serviam os dons espirituais, para que servia as manifestações, para que servia o dom de operar milagres, o dom de operar maravilhas? Exatamente. É para testemunho, é para exemplo, é para mostrar o poder do Senhor. É para testificar que Deus está conosco. No início da igreja, quando os apóstolos, os discípulos, eles faziam aqueles sinais, as pessoas se impressionavam. As pessoas ficavam impactadas. Então, eles tinham abertura para pregar o evangelho àquelas pessoas. E o evangelho, ele era anunciado. E hoje, nós poderíamos ter essa mesma oportunidade se nós buscássemos pelos dons espirituais. Se nós buscássemos para sermos revestidos pelo poder do Espírito. Por quê? Porque, como eu disse na aula passada, se um amigo seu está com um problema, como no fim da revista, uma coisa muito comum, vocês viram a charge que tem no final da revista? Esse diálogo que tem? Quantos amigos de vocês enfrentam problemas em casa e precisam de um milagre da parte do Senhor? Então, a lição, toda a revista nesse trimestre, ela quer levar você a orar, a buscar esses dons para ajudar essas pessoas. Lembra que o Espírito Santo, ele concede os dons a cada um de forma específica, segundo as necessidades? Quantas pessoas estão precisando do nosso apoio, da nossa oração? Eu disse para vocês na aula passada que os amigos de vocês, têm muitos amigos que jogam, que brincam, que conversam, mas eles têm poucos amigos que jogam, que brincam, que conversam, mas que são cheios do Espírito Santo. Talvez eles nem tenham. Então seja você um pré-adolescente cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo assim sobre esse dom de operar maravilhas, parece que está muito distante, né? Parece assim, nossa tia, mas acho que eu nunca vi nada parecido com isso, acho que eu nunca vi nenhum milagre. Bom, eu espero que nesse dia que eu vou falar sobre essa operação do Senhor aqui na igreja, eu espero que todos vocês estavam aqui. Não sei se é assim que fala. Vocês lembram quando a gente estava lá no outro templo, e a gente estava ainda construindo ele, e não tinha colocado teto ainda. E lá era um galpão também, como aqui. E teve um dia que era uma pregação, uma quarta-feira, e o pastor Jairo estava pregando. Só que a chuva estava muito forte, e não estava dando para ouvir o pastor. E ele estava lá tentando falar, mas não dava para ouvir. Então, por um momento, ele parou na hora da pregação e falou bem assim: irmãos, Deus vai fazer um milagre. E, de repente, na hora que ele falou, a chuva parou. Vocês se lembram desse dia? Vocês sabem o que é isso? Isso é uma operação do Espírito Santo. Isso é o dom de operar maravilhas. Naquele dia, eu estava na projeção e eu pude ver o rosto das pessoas na hora que aquilo aconteceu. E todo mundo estava assim. Todo mundo estava espantado, como diz as Escrituras. Está vendo? Isso não está distante da gente. Os milagres não estão distantes de nós. Muitas vezes nós estamos sendo incrédulos, ou nós não temos buscado. Então Deus usa os milagres para manifestar o seu poder. Agora vamos ler milagres como fruto da compaixão.
Os milagres ocorrem devido às necessidades das pessoas. Os que foram realizados por Jesus em seu ministério e na história da igreja primitiva nunca foram uma forma de Cristo se exibir, e sim em razão da extrema carência humana. O motivo pelo qual Jesus não se negava a realizar milagres era a compaixão. Antes do milagre que alimentou 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, com 7 pães e alguns peixinhos, Jesus declarou: Eu estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo. Igualmente, antes de ressuscitar o filho da viúva de Naim, a Bíblia relata que, quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela. Lucas 7,13. Essa mesma compaixão revela o motivo de Jesus curar um leproso. Jesus ficou com muita pena dele, tomou e tocou nele. Marcos 1,41. E assim ocorreram muitas outras vezes. Como vimos, o propósito inicial dos milagres realizados por Jesus era de atender às necessidades das pessoas. Nunca uma demonstração gratuita de poder. A partir daí, podemos perceber que hoje, muitos estão tratando o milagre como a intenção de se promover, e isso está errado, pois Jesus não propagandeou os seus milagres como muitos fazem atualmente. Pelo contrário, muitos foram aconselhados a não falarem para ninguém, e outros tantos nem constaram nas Escrituras. Precisamos, então, entender o milagre como graça de Deus e não como meio de benefício próprio. Meu caro pré-adolescente, ao refletir sobre isso, você pode crer que temos um Deus que vê os nossos sentimentos e se solidariza conosco. Creia nisso. Ele está contigo. Vocês se lembram lá em Marcos, quando Jesus está no meio da tempestade? E ele está tranquilo, ele está dormindo. E os discípulos estão desesperados, não sabem o que fazer. E eles falam: Mestre, acorda ele, né? Não se te dá que morramos. E tem até um louvor da harpa que a gente fala, né? Jesus fala: sossegai, sossegai, eu estou convosco. Jesus, ele entende as nossas necessidades. Jesus conhece as nossas necessidades. Porque apesar de Jesus ser 100% Deus, ele também foi 100% homem. Ele sentiu as nossas dores. Ele sentiu o mesmo que nós. A única diferença que Jesus tem de mim e de você é que ele não pecou. Mas fome ele sentiu, sono ele sentiu sede. Jesus, ele passou pelas mesmas experiências que um ser humano passa. E então ele sente, ele conhece as nossas necessidades. E ele tem compaixão de nós. Nós, quando nos encontramos aflitos e necessitados, podemos clamar a Jesus com a completa certeza de que Ele conhece o que estamos passando e que Ele tem todo o poder para nos ajudar. Como todos os outros dons, o dom de operar maravilhas é concedido pelo Espírito Santo. Mas ele é concedido pelo Espírito Santo só para eu guardar para mim ou só para eu mostrar às pessoas? Porque a revista falou, né? Jesus, ele não queria se exibir. E o triste é ver que muitas pessoas têm buscado esse dom só para se exibir. É para isso? Essa é a finalidade do dom? Não. É socorrer as outras pessoas, é ajudar as outras pessoas, é testemunhar o poder de Deus. E Jesus, ele cumpriu muito bem esse propósito. Por muito tempo, pelo pouco de tempo que ele esteve aqui na terra, ele curou. E lá, no livro de João, fala bem assim, que se fosse contar todos os milagres de Jesus, não teria livro na terra que suportaria todas as histórias, todas as vezes que ele curou. O meu desejo é que eu e você entendamos isso. Entendamos que Jesus curou porque ele entendia as nossas necessidades e que nós venhamos procurar da parte do Senhor, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor que nos dê um coração como o de Jesus, que entenda a necessidade do meu irmão, que busque, que ore, que clame pela vida do meu irmão, que use os milagres, que use os dons que o Senhor me deu para ministrar sobre a vida do meu irmão, que eu e você hoje possamos entender essa palavra. Daqui um pouquinho, a gente vai lá no Zoom, a gente vai discutir de forma mais específica tudo isso que nós temos falado. Mas para nesse momento e reflete.
Reflete o que eu falei lá na primeira aula. Você tem buscado o Espírito Santo? Você tem obedecido a Deus? Porque muitos de vocês podem dizer, tia, mas eu não tenho o Espírito Santo e eu não sei porquê, mas desobedece a Deus o tempo todo. Essas coisas não podem andar separadas. O nosso amor a Deus tem que andar junto. A partir do momento que nós amamos a Deus, o desejo de ser cheio do Espírito Santo, de ser revestido com o Espírito Santo, ele surge na nossa vida. Então, nutra esse desejo, ore por isso. Peça a Deus que te conceda os dons que Ele sabe que a igreja precisa, que as pessoas precisam. Peça para que a sua vida glorifique a Ele, como a de Jesus glorificou. Fala, Senhor, eu quero ser como Jesus. Lembra daquele coração que eu falei com vocês? Quando a gente pede, Deus, quebra aqui meu coração, onde eu estou errando. Olha para o coração de Jesus, transforma o meu. Amém? Vamos orar? Encerrando essa parte da aula. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, Pai, pela tua graça, Senhor. Deus, nós não merecemos, nós não conseguimos explicar, mas nós somos agraciados, nós somos abençoados, Senhor Deus, por ela. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque mesmo que nós não mereçamos, o Senhor nos ama e o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de nos arrependermos e de buscarmos a Ti mais e mais todos os dias, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Que essa palavra, Senhor, venha transformar o meu coração. Que essa palavra venha transformar o coração do pré-adolescente que está me ouvindo agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu vou dar alguns avisos para vocês, aqui embaixo vai aparecer a conta bancária da igreja, o PicPay. Eu sei que vocês não têm PicPay, que vocês não têm conta bancária, mas você pode pedir o seu pai, você pode pedir a sua mãe. Muitos de vocês também já fizeram aquele curso o segredo, né, do Crown. Já juntam um dinheiro e tem um pote específico para oferta. Então, se você tem, você pode falar, pai, pode pegar do meu pote de oferta, esse aqui é para o Senhor. Porque a igreja ela tem comprado equipamentos, vocês já sabem disso, para que essa aula possa acontecer. Então, nesse momento, se você tem condições, eu sei que muitas pessoas estão passando por necessidades nesse momento, as condições estão difíceis, muitas pessoas estão encontrando uma crise muito grande pela frente. Mas se você tem a oportunidade, se você tem um dinheiro, se você tem a condição de fazer, faça, independente do valor. 10 centavos, é R$1, é 10, é seu, tá bom? Você que pode escolher isso. E enquanto passa aqui embaixo as ofertas, eu queria avisar para vocês que a gente está tendo 100% de presença no Zoom. Tem uma galera que está dobrando ponto todo domingo. Mas ainda, quem não está dobrando ponto, sabe que não está dobrando ponto, né? Porque assim, se você fazer tudo e participar da aula no Zoom, dobra. Mas se você não fazer tudo e só participar da aula do Zoom, não vai dobrar. Então, se você sabe que você não tem gravado o versículo, que você não tem mandado feedback, que você não tem mandado foto da revista, fique esperto. Porque tem uma galerinha que já está assim, ó, passando na frente, mas ainda dá tempo. Eu tenho saudade de falar os parabéns aqui, né? Parabéns, Ana Luísa, parabéns a mim. Mas se eu ficar falando aqui todo domingo quem está para receber o parabéns do dia, vocês vão saber no final quem vai ganhar. E eu quero que fique esse mistério. Mas, assim, está muito concorrido, porque o pessoal viajou e na viagem participou da aula, mandou revista, mandou versículo. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz com essa atitude de vocês. E eu sei que é a maioria. Se tem alguém que não está enviando, é 1 ou 2, que depois eu vou conversar melhor. Mas eu estou muito feliz. Então, agora a nossa aula vai se encerrar. E nós vamos lá para o Zoom, porque eu tenho uma dinâmica para fazer com vocês lá. E também, especificamente, este domingo, nós vamos corrigir a nossa lição. Então, assim, tem que fazer até a nossa aula começar. Por isso que eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês, para aqueles, dar aquela oportunidade, para aqueles que não fizeram, né, a atividade da lição ainda fazer. Porque lá no Zoom, quem não tiver com a atividade pronta,
pronta, não vai receber ponto. Beleza? Vamos orar então? Para encerrar esse momento. E daqui 10 minutinhos, 15, 20, a gente está lá no Zoom. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp o link. Eu vou esperar aqueles que não conseguem entrar muito rápido. Eu entendo. Lá na faculdade eu também não entro muito rápido. Vou confessar para vocês. Mas vamos orar então, agradecendo ao Senhor, tá bom? Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta aula. Eu te agradeço por esta lição. E eu peço que o Senhor venha continuar, ó Pai, falando conosco no decorrer, ó Pai, desta aula, que agora será lá no Zoom, Senhor. Eu peço que o Senhor venha estar, ó Deus, ministrando na vida deles, para que eles sejam transformados. Pai, se há alguém mais ouvindo, ó Pai, essa mensagem, Senhor, eu também peço que o Senhor venha falar com esta pessoa nesse momento, Senhor. Pai, se porventura essa pessoa não conhece e não reconhece a Ti como único e suficiente Salvador da vida dela, eu peço que o Senhor venha estar fazendo uma obra, ó Pai, na vida dela, ó Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.